Oi pessoal, tudo bem? Olha só que maravilha! A gente vai aprender hoje a fazer pão de frios. Então vamos lá saber como que a gente vai fazer essa maravilha? Vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vamos adicionar 5 gramas de sal. Vamos colocar 80 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar também 10 gramas de melhorador de trigo. Vamos colocar aí, olha, cerca de 50 gramas de fermento fresco, mas pode colocar 10 gramas de fermento seco. Vamos mexer. Colocamos aí agora na nossa mesa, depois de bem mexidinho, e a gente vai adicionar os ingredientes úmidos. Vamos colocar um ovo. Vamos colocar também 40 gramas de margarina ou manteiga, se você estiver usando a manteiga. E o nosso ponto com água a gente vai adicionando até a gente ter uma massinha que não fica nem muito úmida, mas também não fica muito seca. Então depois que a gente mexeu aqui a nossa massa, agora a gente vai dar o ponto nela e aí a gente vai deixar ela no ponto de véu. Vamos abrir a massa numa tira e mais ou menos aí um meio centímetro aí mais ou menos de grossura. Aí a gente vai espalhar na nossa massa, isso é muito opcional, tá? É molho de tomate. Aí se você quiser adicionar o molho de tomate, você põe, senão você não precisa. A gente vai espalhar na nossa massa toda e aí agora a gente vai também espalhar o nosso recheio. O nosso recheio, eu tenho aqui cerca de mais ou menos umas 600 gramas de frios. Mas aí é um pouco de tudo, aí você coloca os frios que você queira, tá bom? Aqui tem 5 tipos de frios, mussarela, presunto, é o que você quiser. A gente espalha na nossa massa toda e agora a gente vai enrolar a nossa massa como se fosse um rocambole. A gente vai deixar ele bem apertadinho. Vamos deixar sempre o friso do nosso pão para baixo. A gente coloca ele um pouquinho mais perto para a gente poder mexer. Aí com o nosso a gente vai dando a alinhadinha nele para que ele não fique muito barrigudinho, né? Então a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai pegar a nossa massa e com o friso do nosso pão para baixo, a gente vai apertar a nossa massa dando um formato de pão de frios. A gente aperta a nossa massa toda, né? Para que também o nosso recheio grude. Vamos colocar agora o corte da nossa massa. O corte vai muito pessoal, mas o formato do nosso pão sempre é como se fosse uma massa de pizza. A gente vai cortar um dedo na ponta e 3 dedos na lateral, na outra ponta, né? Então ele vai ficar com esse formato aí, ó. Mas você pode cortar do jeito que vocês quiserem. Depois que a nossa massinha está toda cortada, a gente vai colocar ele numa forma untada, somente com óleo. E aí a gente vai ver, né? Olha só como que está super recheado. A gente vai colocar agora casadinho um de frente para o outro, para que ele possa, quando ele crescer, ele ficar certinho aí, alinhadinho, para ele não ocupar tanto espaço na nossa forma. Aí, gente, depois que a gente coloca ele na nossa forma, a gente vai pincelar ele com gema. E aí você pode colocar por cima sementes de chia, orégano, parmesão. E a gente vai deixar eles crescerem 80% do tamanho. E a gente vai assar numa temperatura de 180 graus por 40 minutos, tá bom? E aí você vê só a maravilha que fica. Então, logicamente, você já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, também compartilha nossas receitas, tá certo? Gente, obrigado e até a próxima!